Hoje trazes-nos o tema das câimbrias. Acho que disse câimbrias. Câimbrias. É difícil, às vezes dá a pronunciar para uma câimbria da língua. É verdade. Mas primeiro, o que é uma câimbra? Vamos começar por aí. Vamos desmistificar um bocadinho o que é isto e o que é que podemos fazer, e aqui há alguns mitos, não é? Que há bocadinho estávamos a partilhar as duas, e desmistificar aqui um bocadinho isto. Uma coisa que é importante definir, não é? E que muitas vezes as pessoas nos aparecem na Fisiotools e dizem assim, parece que ando com muitas câimbras, parece que o músculo está ali e eu não consigo, isto é uma dor horrível. E efetivamente isso muitas vezes é uma câimbra. Uma câimbra é uma contração do músculo de forma involuntária, ou seja, nós não temos controle sobre aquela contração, não é? E que no fundo causa muitas vezes até um padrão grande de dor, não é? E às vezes até o músculo fica rígido, as pessoas remetem, parece que fica endurecido, fica muito rígido. Às vezes até dá para ver, não é? A câimbra a acontecer. Nós conseguimos perceber, porque automaticamente nós tentamos logo ter uma resposta para tentar aliviar, porque a dor é mesmo muito, muito grande e às vezes até incapacitante durante, normalmente alguns segundos ou alguns minutos, não é? Uma câimbra não é uma coisa que dure muito, muito tempo, mas que dá estas dores incapacitantes e muitas vezes vemos essa contração, nós olhamos e vemos o músculo a mexer e queremos ter controle sobre aquilo e efetivamente não conseguimos ter, não é? Daí se chama uma câimbra, não é? E parece assim um bocadinho alien às vezes até o músculo a mexer-se. A criar ali umas determinadas ondas, mas nós naquele momento, quando ela é forte, porque podemos ter câimbras mais leves, não é? Com uma contração menos excessiva, não é? Uma coisa mais controlada, e podemos ter aquelas câimbras fortes, não é? E que dão dores terríveis e que levam até mesmo à incapacidade. Sim. É verdade. Falando agora de causas, o que é que causa estas câimbras e... Sim, é verdade. Aqui é importante desmistificarmos também isto. Pronto, já desmistificámos o que é uma câimbra, não é? De que forma é que elas podem aparecer. Aqui em termos das causas, há vários fatores, não é? Muito associado, e aquilo que me também traz aqui hoje, falar um bocadinho em relação ao verão, não é? Ao calor. Essencialmente as câimbras nesta altura do ano, e às vezes também por demasiado frio, surgem, neste caso em relação ao calor, muitas vezes associado a um espectro de desidratação, não é? Ou seja, nós acabamos por ter suar e transpirar mais e que perdemos não só água, não é? E que perdemos também alguns sais minerais que saem através da transpiração. Portanto, muitas vezes, para quem pratica exercício físico no exterior, não é? E que está calor, estamos a fazer exercício físico, estamos a aumentar a nossa circulação, estamos a aumentar a nossa atividade, os músculos estão a trabalhar, estão ali a dar tudo. Portanto, efetivamente ele acaba por responder e acabamos por transpirar mais e muitas vezes a reposição, porque os nossos músculos precisam de água para contraírem, não é? E essa perda de água excessiva quando estamos a fazer exercício, nomeadamente ao calor, não é? Acaba por desidratar um bocadinho o músculo, não é? E ele entra numa resposta, em vez de contração normal, fica perdido, não é? E uma fica sem curto-circuito, quase. Exatamente. Portanto, acaba por contrair de forma voluntária e que dá aquela dor associada e característica das câimbras. Portanto, uma delas é a desidratação, principalmente ao nível do verão. Muitas vezes temos aqui dois espectros bastante diferentes, mas que podem também levar à câimbra, que é ou porque estamos muito tempo parados, por exemplo, muitas vezes às vezes estamos naquela determinada posição, estamos muito tempo, 2 a 3 horas ao computador ali sentados, não nos mexemos, estamos ali numa determinada posição e o músculo começa porque os músculos são efetivamente feitos para trabalhar, para contrair, somos feitos para movimento, o nosso corpo é feito para movimento, ok? O descanso é muito importante, mas o nosso corpo é feito para se mexer, não é? E é no movimento que nós fazemos o nosso dia-a-dia, que nos expressamos e que vivemos e comunicamos e é no movimento. Portanto, temos essa dúvida vertente, ou porque estamos muito tempo parados, ou porque quando já estamos em atividade, nomeadamente em atividade física, exercício físico, excessivo neste caso, não é? Que já estamos, por exemplo, as pessoas que fazem aqueles determinados exercícios em que recrutam, usam sempre aqueles músculos, não é? Várias vezes, ou muitas vezes quem faz corridas ou provas que têm uma longa duração, não é? E aqueles músculos começam também a ficar cansados, não é? Começam a ficar fatigados, a precisar ali de reposição de sais minerais, não é? Porque também nós produzimos uma coisa quando fazemos exercício, que é o ácido lático, não é? E ali o nosso corpo está numa tentativa de tentar aguentar e produzir aquela contração que é necessária para a atividade que estamos a fazer. E normalmente há estas duas vertentes, ou porque estamos muito tempo parados, ou porque já estamos em cansaço excessivo e efetivamente o músculo vai dizer, eu não aguento mais, eu estou a perder o controle sobre mim mesmo. Socorro. E ele começa a fazer essas contrações involuntárias. Sim, sabendo as causas, Sara,
como é que podemos evitar ou como é que podemos atuar se tivermos uma câmara. É verdade. Há aqui algumas questões que se levantam e vulgarmente as pessoas lá em casa dizem: estás a ter uma câmara, tens que alongar. Alonga, que isso vai Estica o aliviar. músculo, não é? Estica o músculo, não é? Por norma, até muitas vezes as câmaras podem ocorrer nas várias partes do corpo onde existe a vertente muscular, mas nomeadamente, por exemplo, na barriga das pernas acontece muito, nos gêmeos, não é? No músculo ciliar, ou muitas vezes até nos braços. E normalmente a sensação e aquilo que as pessoas referem é: agora alonga, estica a barriga da perna. Ok, nomeadamente em termos de evidência científica, existe aqui não bem um consenso geral, mas efetivamente o alongar ajuda a aliviar naquele momento a câmara, ok? Muitas vezes nós temos uma dor tão forte que nós às vezes nem conseguimos estar a alongar, não é? Uma coisa muito importante, e que às vezes que eu digo que é aquilo principal, é nós tentarmos com as nossas mãos fazer uma massagem local, ok? Muitas vezes até... como o músculo está a ter uma contração involuntária, nós vamos tentar-lhe desmistificar ou tentar dizer-lhe relaxa, porque a nossa missão quando temos uma câmera é tentar dizer ao músculo relaxa, por favor. E muitas vezes até nós criamos alguma tensão porque estamos com dor e ainda criamos mais tensão naquela zona. E então muitas vezes é fazer alguma massagem local, ok? No sentido também das fibras musculares, tentar envolver com as nossas mãos o músculo e tentar mobilizá-lo para que ele acalme, ok? E associar isso também ao alongamento, porque também no fundo acaba por aliviar, não é? É uma das estratégias que podemos fazer, pronto, para além de toda esta questão da prevenção também, ao nível da hidratação, do beber água, a alimentação, não é? Há bocadinho estávamos as duas a falar sobre isso. Exato, era mesmo agora que eu ia pegar na alimentação, porque há este conhecimento popular de que a banana ajuda a prevenir queimbras. Isto é verdade? É um mito? É mais ou menos? É mais para mais, Olha, mais para se menos? castiga em termos de, lá está, como eu estava a falar ali em relação também aos alongamentos, porque no fundo alivia, mas existe aqui alguns estudos que são algo discrepantes, não é? Nas suas conclusões. Aqui a questão da banana tem um espectro importante porque toda a gente diz: estás com uma câmara, testes com falta de comer bananas, não é? E a banana aqui efetivamente ajuda, porque a banana aqui e é muito utilizada, por exemplo, muito pelos desportistas, porque tem um impacto imediato, quando nós absorvemos e comemos a banana, tem um impacto imediato e rápido no nosso metabolismo. E tem alguns sais minerais importantes que nós acabamos por ter em falência, não é? Por não os ter, e que resulta então na câmara, não é? Não é dizer que tens câmaras, tens de comer 4, 5 bananas por dia, pá, não é? Porque senão passávamos todos a vida a comer bananas, mas que a banana tem essa resposta mais imediata, mais rápida, do ponto de vista energético, e que ajuda também ali e é fácil de absorção, portanto, para dar resposta a essa questão das Basicamente câmaras. não é milagrosa, mas ajuda. Mas ajuda, exatamente. E Tal tu é como que não outra- gosta de banana, Sara, como é o meu caso. Pois, exato, é assim, temos outras frutas, não é? Por exemplo, o abacaxi também dizem que sim, ou mesmo, e muito importante é o quê? É mais do que tudo a água, ok? Tudo o que seja fonte de hidratação, líquido, não é? E as leguminosas, não é? Por exemplo, os espinafres, não é? Existem vários alimentos, mas tudo o que seja rico na questão ali ao nível do sódio, potássio, portanto, esses alimentos ricos, não é? Nomeadamente as frutas e as verduras, são coisas que nós devemos apostar para ajudar a prevenir estas câmaras, sim. Ficam então as dicas e as principais causas das queimbras, as malditas queimbras que eu... Terrível, É sempre terrível. que a pessoa tem, parece que nem consegues pensar direito. Não é dá, um facto. não dá, é impossível. E nós na Fisiotorres já apanhamos muitas pessoas a falarem sobre isto e, portanto, se precisarem de ajuda, nós estamos cá sempre para ajudar e aconselhar no que precisarem. On FM.